Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa aqui no YouTube de empreendedorismo, marketing, entretenimento, com você aí do outro lado da telinha que já nos acompanha, já é inscrito, seja muito bem-vindo. Para quem nunca rapaz, assistiu a gente, seja bem-vindo também. Essas aberturas estão me Não, dando umas estão certas ficando rasteiras boas. ultimamente. É verdade. Mas a gente vai, é assim mesmo, a gente vai na pegada. Meu amigo Márcio Escudeiro, hoje temos uma Estou. convidada na nossa bancada. Por favor, faça as honras a Cláudia Balieiro, que é designer, tem pós em design estratégico, trabalha na nossa área com comunicação e marketing. Por favor, faça as honras aí do nosso manual do YouTube e logo na sequência vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Exatamente. Então, aquele negócio que você tem que fazer antes de assistir o nosso vídeo, né? Que é clicar aí no se inscrever, porque senão a gente vai te ignorar, não vai te responder quando você mandar mensagem, aquela coisa toda que nós somos assim mesmo, vingativos. Dá o like, porque vai ser bom pra caramba. Ativa o sininho e depois, cara, vai lá embaixo, tem uma setinha em algum lugar aí do lado direito e desce, vai ter nas descrições ali o canal do Charles também, né? O Instagram dele, o canal do YouTube, telefone, se quiser ligar para falar alguma coisa, vai estar tudo ali. Aí você entra lá e também se inscreve. Mas não deixa de fazer isso, cara, que a gente trata mal quem não faz, entendeu? E agora a Claudinha é com você. Bem-vinda, Bom, Cláudia. obrigada. Oi, Sandro, Márcia, Charles. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de participar desse programa incrível que é o M. E eu tenho certeza que vai ser ótimo o nosso bate-papo aqui. Legal, bem-vinda, Cláudia. Agora apresentando o nosso convidado especial, conhecido muito aqui na internet como economista sincero, Charles Mendlovitz. Eu não sei se eu pronunciei direito. Porra, acertou. Podemos encerrar a chamada já. Nossa Senhora, agora foi com sucesso já. Viu? Me redimia. E o Charles é carioca, vascaíno. Ninguém é perfeito, mas tudo bem, a gente tem que sempre dar uma força e tudo mais. Como eu falei aqui, tem um canal aqui no YouTube, Economista Sincero, que bomba, um canal muito bacana. Logicamente, economista, professor, empresário. E seja muito bem-vindo, Charles. Muito obrigado. Vascaíno, claro, conforme eu já disse, eu gostaria de estar com a camisa do Vasco, só que essa pandemia, essa quarentena já durou muito, então com alguns quilos a mais a minha camisa não serviu. Então eu queria colocar essa presença, né, espiritual da minha camisa aqui do Vasco. Mas é isso, eu agradeço o convite de vocês, acho que a iniciativa é bacana, né, criar um canal aí e essa sequência de vídeos com uma multiplicidade de pessoas, né, de vários estilos, falando de vários segmentos, de economia, de entretenimento, de negócio. Então acho que falta, né, tem essa lacuna por um canal independente para falar sobre isso, né, acho legal. Verdade. Sandro, diga lá, Cláudio. Só para acrescentar aí, além do Charles ser um grande economista, vocês sabiam que ele também é um grande criador de bordão? Opa, vamos descobrir isso aqui. Por exemplo, diga um bordão, então aí, Charles. Pô, eu devia estar até com a minha camisa, né? Eu tenho o bordão principal do meu canal, que é o Calma Porra, entendeu? Que na realidade eu comecei a falar nos vídeos, né? Porque eu falo muito de investimento, eu falava às vezes, calma, porra. E isso pegou tanto que eu tenho camisa, casaco, caderno, tô fazendo guarda-chuva e eu sorteio figurinha de WhatsApp distribuo para a galera. Às vezes eu falo no investimento, numa semana mais complicada eu falo, pessoal, bundinha na parede. Essas coisas que... essas situações que você não pode falar numa TV aberta em algum lugar, mas que para as pessoas faz todo sentido, né? A pessoa precisa escutar aquilo, né? Fazer uma associação, às vezes, com futebol, fazer uma associação com uma brincadeira, fazer uma associação com... algumas coisas ficaram tão formais que já não refletem o dia a dia da vida da pessoa. Então, quando você entra e fala como as coisas realmente acontecem, né? Que às vezes você fica nervoso, às vezes eu brinco, né? Eu falo, não, pô, vocês querem ser felizes todo dia no mercado? Você quer ser feliz só no casamento para ser feliz todo dia. E todo mundo que é casado entende que é uma piada, que é uma brincadeira, né? Mas você não pode fazer isso numa TV aberta, em algum lugar. Então, eu tenho esse toque de humor com bordão, com uma brincadeira, com
algumas Mas coisas. o bacana do YouTube é isso, Charles. O bacana é que a gente pode... É livre, não tem... ainda não tem nenhum tipo de censura, esperamos que não venha a ter. E a ideia é essa mesmo. A ideia aqui é uma resenha também. A gente fala... A gente não tem bordão ainda, né, meu amigo Márcio Escudeiro? Mas a gente... Podemos criar alguns. Mas deixa eu começar. Não é, Cláudia? Deixa eu começar as nossas perguntas com o nosso convidado. Eu assisto o seu canal, Charles, e estou notando que você vem falando. Eu não entendo de economia. Minha praia realmente é marketing e comunicação, mas você tem falado nos seus últimos vídeos, falado muito sobre fundos imobiliários. Inclusive, o seu último vídeo é com relação a isso, 3 fundos imobiliários baratos. Uhum. Você pode explicar um pouco para a gente que é leigo, para o nosso público, o que quer dizer os fundos, o que são os fundos imobiliários? Isso é uma boa sugestão, agora em quarentena? Show de bola, vamos lá. Fundo imobiliário era um produto até 3 anos atrás que o público não dava muita atenção, eu mesmo não dava, porque era algo assim que não fazia muito sentido, porque a verdade é que há 4 anos atrás o juro estava 14%, então, quem tinha dinheiro também, o cara investia na renda fixa e ia para a praia, não corria risco nenhum. Para que você, inclusive até em termos de negócio, né? Para que você vai abrir uma loja, na esquina, uma franquia, algum negócio, correr um puta risco, se você podia botar o dinheiro na renda fixa ali num banco e ganhar 15% ao ano, né? Então, com a queda dos juros, os fundos imobiliários começaram a ganhar tração. E aí saíram de 100 mil investidores para 800 mil investidores. Que apesar da população brasileira ser muito grande, já é um número relativamente expressivo, né? Quase 1 milhão de pessoas estão investindo em fundos imobiliários. Basicamente, o que são os fundos imobiliários? Imagine que você tem 5 salas comerciais alugadas, ou uma sala comercial alugada, ou uma loja de shopping alugada. Um fundo imobiliário é um CNPJ, é uma administração que compra vários imóveis, cuida da administração desses imóveis e paga o aluguel para vocês. Então, se você comprar uma cota de um fundo imobiliário, ele vai cuidar dos imóveis que estão alugados, você não vai saber de nada, de reforma, do que está acontecendo, quem saiu, quem entrou, o cano que estourou, você não sabe de nada disso, a não ser que você queira, tem um relatório, mas você recebe aluguéis desses imóveis. Então, o bacana é que eu vou citar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? Um imóvel hoje no Rio de Janeiro, você pode chegar a pagar R$1 milhão, concorda? Existe esse tipo de imóvel, né? E aí você vai alugar esse imóvel por 6, 7 mil reais, talvez, né? Esse é um exemplo real. Só que se o teu inquilino sair do imóvel, do dia para a noite, você tinha aqueles seus 6, 7 mil que você recebia, você vai ficar sem receber, você não vai receber nada, do dia para a noite, né? E, inclusive, se esse inquilino quiser ficar lá 2 meses, 3 meses, aí vai para a justiça, não vai, volta, aí vai ter reforma. Ou seja, o aluguel ele tem alguns percalços no meio do caminho, né? Às vezes. E um outro detalhe interessante, se você tem um imóvel de 1 milhão e você quiser esse 1 milhão do dia para a noite, você não consegue, você vai ter que vender, aí vai ter que colocar o anúncio, aí vai ter que queimar por 890 mil para conseguir vender. Ou seja, não tem aquela liquidez imediata se você precisar do dinheiro. E principalmente se você precisar de parte do dinheiro, porque às vezes você tem um imóvel de 1 milhão, quer fazer uma viagem que custa 20 mil, você não vai conseguir o 20 mil. Então os fundos imobiliários são bacanas pelo seguinte, você consegue ganhar dinheiro com aluguel, certo? De vários imóveis, e você vende a hora que você quiser, a quantidade que você quiser. Então se você tiver 1 milhão investido em 5 fundos imobiliários e precisar de 20 mil, num dia útil você vai lá, vende só os 20 mil e acabou. Tudo bem, pode ser um dia de alta ou de baixa ali, mas você vai conseguir esse dinheiro. Tem alguns problemas, como agora, por exemplo, durante essa crise, o mercado se assustou, alguns fundos caíram 40%, 50%. Boa parte já conseguiu voltar um pouquinho ali, já está próximo do preço que estava antes. Mas se nós compararmos um fundo imobiliário com ter um imóvel físico alugado, as vantagens são assim, enormes, né? E o pessoal está percebendo isso. Então, assim, por que eu vou ter um imóvel alugado se eu posso ser sócio de 50? Nós temos hoje fundos imobiliários de shoppings, por exemplo, que é um fundo de shopping que tem participa de 10 shoppings. Então você investe em um fundo, uma cota de R$100, se você quiser, você pode começar com R$100. E você Mas como o leigo chega num fundo desse? Como é que ele descobre um fundo desse? Através de uma corretora
através de um banco, e aí vendo o meu canal lá, né? Fazer o jabá sincero aqui, o jabá sincero, faz uma conta numa corretora e aí ele vai conseguir fazer isso. Com uma grande vantagem que o brasileiro ainda não descobriu, né? Quer dizer, o Brasil aí, nós sabemos gastar dinheiro e sabemos ficar endividados no cartão e tudo mais. Mas o brasileiro ainda não entendeu que existe a bola de neve ao contrário, a bola de neve positiva, né? Então, quando o sujeito investe num fundo imobiliário ou numa ação que paga dividendos e ele vai reinvestindo aquele valor, em 10 anos isso tem um poder enorme, né? Se o cara investe ali e fica reinvestindo aqueles aluguéis, aquilo ali vai criando um gremlin, né? Vai saindo e aquilo vai... Né? Legal, vou passar a bola agora para a nossa estreante da bancada. Cláudia, por favor. O economista sincero é todo seu agora. Vamos ver a sinceridade dele. Opa, manda bala. Bom, Charles, eu já te acompanho, né, há muito tempo. Sei mais ou menos, né, a sua história. E eu gostaria de começar pelo porquê. Até fazendo referência ao livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê. E é um livro muito bom, recomendo até a leitura. E a pergunta é, por que você decidiu criar um canal para falar sobre economia? Perfeito, eu gosto... Se você acompanha meu canal, você vê que eu falo muito de livro, né? Inclusive, toda semana, né? Eu ia até falar praticamente toda semana, não. Toda semana eu sorteio de 1 a 2 livros. Não tem uma semana que eu não sorteio livros, né? E o livro é o bacana por isso, porque quando eu sorteio um livro, até falando em termos de marketing digital, né? Eu não atraio o cara que quer só o sorteio da internet, né? Tipo, se eu sortear um iPhone, vão vir aí 100 mil pessoas que não se interessam no meu assunto. Quando eu sorteio o livro, eu acabo capturando, às vezes, aquela pessoa que já tem um mínimo interesse num livro, quer ganhar, quer participar. Então, assim, livro, eu tenho pilhas de livros aqui, inclusive eu estou criando um clube do livro que sai em julho agora. Então, assim, livro é a forma mais rápida e barata de mudar a vida da pessoa, né? E começa pelo porquê. Pode, inclusive, contar com a gente nessa iniciativa, Charles, porque a gente também indica livro, a gente também toda hora fala aqui, a gente ainda não está sorteando, mas a gente indica. A gente tem até, na bancada, a gente tem um participante da nossa bancada que é autor. Eu também sou, tá de cor. Eu também sou, tenho 3 livros escritos, estou escrevendo o 4º. Enfim, o próximo agora vai ser sobre atendimento, a importância do atendimento, né? Enfim, vários segmentos e tal. Então a gente tem essa pegada também. Pode contar com a gente, essa parceria aí nos livros que a gente... Show de bola. Toda hora a gente indica. Eu separo alguns aqui, estou até procurando o que eu separei hoje, mas no decorrer da sua resposta aí eu vou aparecer. Vai. Vamos te jogar um livro. Vai aparecer. Eu não sei onde está, mas está por aqui. Então, e aí, respondendo ao Comece pelo Porquê, eu sempre gostei do meio digital, tá? Como eu sei que nós temos 2 integrantes, pelo menos aqui da bancada, que devem ter ali seus 40 ou mais... Né? Ou mais. Lógico que é a Cláudia Márcio. É a Cláudia Márcio, com certeza. Eu sei o seguinte, talvez vocês não lembrem, mas antes da internet já existia um negócio chamado BBS, e eu ia em encontros no Rio de Janeiro, que eram no Caneco 70, que nem tem mais, infelizmente, né? Encontros de tecnologia. Então, assim, eu sempre gostei de tecnologia, tá? E depois tive blog, eu trabalhei em financeiro. Então, assim, eu fui do meio executivo, mas sempre queria assim, puxa, eu queria escrever um livro, eu queria ter um blog, eu queria ter aquela coisa em paralelo. Aí eu tive um blog, em 2006, 2007 eu tive um blog, e olha que essência, né, como a gente erra às vezes. Naquele momento, eu achava que a internet estava exaurida, já tinha muita coisa em 2006. Já tinha outras coisas e tal, e aí eu escrevi um blog, parei, tudo mais. E quando foi em 2016, 2017... Aliás, um pouco antes, ali em 2014 eu criei um blog de vinhos também. Eu não falo tanto no meu canal, mas eu curto muito vinho. Bebo todo dia lá, né, e tal. E brinco com o pessoal. Nós também fazemos esse exercício. Também, bem, né? Livro, vinho. Também, estamos vendo. E aí eu criei um blog de vinhos chamado Barrica News, em 2013, 2014. Isso foi evoluindo, que eu voltei com o blog, mas quando chegou ali, aquele momento de 2016, 2017, começou a me irritar olhar canais no YouTube ou em outros lugares que as pessoas botavam assim, um tema no vídeo, por exemplo, como configurar a sua câmera. Aí quando você abria o vídeo, eram 15 minutos
o cara falando que estava na casa da sogra almoçando, falando não sei o quê. E o negócio de configurar a câmera, você ficava lá, não conseguia ver. Então, isso começou Aí eu falei assim, cara, tem um nicho aqui que eu conseguia levar a minha palavra de uma forma mais objetiva e sincera. Aí, naquele momento ali, bem em 2017, isso começou a ficar mais claro. E eu criei um canal chamado 59 Segundos, que era para falar as coisas de forma rápida. Óbvio que não em 59 segundos, que não dá, mas que era para falar assim, como fazer tal coisa. Só falar daquilo, não ficar falando sobre todos os assuntos, né? Porque realmente começa a reparar isso no YouTube. Você clica no como consertar o seu ferro elétrico. Aí você clica lá, 80 minutos como consertar o ferro elétrico, a pessoa fala tudo menos do ferro elétrico. Isso acontece muito, Né? Muito. É impressionante. Eu volto e meia, eu me deparo com isso, eu não aguento, cara. O cara fala Ninguém tanto aguenta. A pessoa não tem capacidade, assim. Ela deveria fazer que nem eu falo agora dos meus vídeos. Olha, eu vou falar sobre isso. Tem um cronômetro aqui embaixo. Se você me acha chato, pula pro ponto que você quer. Pronto, dá liberdade. Né? Eu falo, ó, minha esposa não me aguenta, por que vocês vão ter que aguentar? Então, agora eu ponho um cronômetro embaixo dos meus vídeos com assunto, ó, fundo imobiliário tal, fundo imobiliário tal. Então a pessoa não precisa me ver, ela pode ir no assunto que ela quer. Aí eu comecei esse canal 59 Segundos, comecei a falar de câmera, de drone, um pouquinho de economia, e aí quando eu comecei a falar de economia, eu comecei a estudar criptomoedas, e caí no Bitcoin, em maio mais ou menos de 2017. Eu tenho esse vídeo ainda lá, bizarro, horrível, péssima edição, áudio, eu deixo lá exatamente para ser um monumento a que você pode começar de qualquer jeito, na internet, tá? E aí eu fui estudar sobre Bitcoin, e quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, não é possível que seja tudo isso. Não é possível. E depois comecei a me dedicar ao canal mais a investimentos focado em criptomoedas, liberdade econômica, tudo mais. Só que era um nicho muito específico. E aí, ano passado, eu resolvi falar assim, não, eu vou continuar com esse canal, porque ele atende a um público que eu tenho, que eu gosto, né? E que não se mistura muito com o resto da economia, porque são coisas muito específicas, às vezes até técnicas, montagem de máquina e tudo. E aí eu criei o Economista Sincero para poder falar do que eu realmente gosto. Eu gosto de economia, política, atualidade, eu gosto de analisar a questão econômica sem tanto viés político, né? Quer dizer, a Selic vai cair. Eu não quero analisar se eu acho bom ou ruim, ou qual lado político, a esquerda, a direita, eu não quero analisar isso. Eu quero analisar assim, bom, quais os impactos na sua vida se a Selic cair, entendeu? Então eu também identifiquei que hoje, no mundo que a gente está vivendo, falta um pouquinho as pessoas jogarem a luz a um assunto sem tanta polarização. Sem tanta polarização. Porque tá tudo louco, né? Você, daqui a pouco, por que a minha camisa é azul? Aí vai um lado falar que é uma coisa, outro lado falar que é outra, e de repente eu só olhei no meu armário e peguei a camisa, não é nenhum símbolo a nada, né? Então, eu acho que eu identifiquei essa questão também de poder falar desse jeito. E aí, cara, o canal decolou. Óbvio que eu faço um trabalho, já que o canal fala de empreendedorismo, né? Eu faço um trabalho muito forte de estudar o marketing digital na internet, SEO de canal. Eu entendi o seguinte, que o canal não é sobre mim, é sobre o problema das pessoas. Isso faz muita diferença, porque eu vejo muitas pessoas começando o canal, eu quero falar da minha rotina, eu quero falar da minha vida, eu quero falar do que eu sei. Cara, esquece isso. Se você quer ter visualizações, quer que as pessoas te vejam, você tem que falar sobre as pessoas, não sobre você. E aí você vai fazer uma mescla disso tudo. Agora, você tem que identificar o problema que as pessoas têm e agregar alguma coisa, né? Quer dizer, o que você agrega? Não agrego nada. Você tem visualização? Não. Então tá perfeito. Você não agrega nada, não tem visualização. Pô, tá fazendo um excelente trabalho, né? Porque estranho seria se... Agora, se você começa a agregar, a coisa vai. Óbvio que tem um tempo também, tem uma curva de aprendizado, né? De 2, 3 anos e tudo mais, mas o porquê era para falar as coisas de forma resumida, objetiva, verdadeira, como as coisas acontecem. Eu não posso, por exemplo, meu canal cresceu, não, agora eu não vou falar palavrão, não vou fazer piada com casamento, não vou usar minha blusa calma porra, porque aí isso pode dar um problema. Nos meus vídeos, sei se você viu, eu pego, amasso o papel e jogo para trás. Aí já tem pessoas reclamando comigo pela quantidade de papéis que eu utilizo. Então, cara, a internet tá uma pira. Mas eu não posso mudar, porque sim,
como eu falei, tem mais de 40, eu me acostumei com papel. Eu gosto de ler as coisas no computador, mas eu leio muito. Eu gosto de olhar relatório no papel e tal. E eu tenho, assim, uma reclamação por semana sobre isso no meu canal. Você usa muito papel e tal. Charles, aqui nós propomos sempre análise e reflexões com muito conteúdo e bom humor. Essa é a nossa proposta do canal. E a gente repete isso incansavelmente, assim como a gente repete quando pede like, pede para curtir, enfim. E eu estou olhando aqui o meu parceiro de bancada, Márcio Escudeiro, o Mr. Flickruz. Exatamente. Está aí, semblante. Porque o Charles falou uma coisa, e eu vejo o canal do Charles, assisto bastante, e percebo que ele tem essa preocupação aí de falar com as pessoas, não vamos levar isso para o lado político, vamos analisar a coisa de maneira fria e tal. Isso que ele falou agora é muito interessante do papel, cara. A gente viu essa semana aí, você que está vendo o vídeo em 2024, foi numa semana em 2020, né? Estamos em junho. E hoje, nessa semana de junho de 2020, a HBO tirou o Vento Levou, né, da sua grade lá, porque eu não lembro agora qual foi o motivo, mas alguma coisa racista que eles encontraram no vídeo. Tem agora um movimento, saiu no New York Times hoje ou ontem, alguém falando de um desenho que tem, cara, de uns cachorrinhos que são policiais, e estão querendo tirar também porque os cachorrinhos são policiais bonzinhos, e a polícia não é boa, cara, a polícia é má. Então tá acontecendo um movimento muito louco no mundo, cara, um troço esquisito. Parece aquela época da Inquisição, onde se queimavam livros, né? O negócio politicamente correto ficou exacerbado. Esse politicamente correto extremista, é muito chato, né? Ficou esquisito, chato. Cara. Falando sobre isso, eu vou dar uma opinião. A gente não combinou, tá, pessoal? Mas antes de eu entrar aqui na live, eu estava lendo sobre isso, né? Exatamente para entender o seguinte: qual a extensão, né? E a extensão é muito maior do que a gente imagina. Ontem estavam decapitando e derrubando as estátuas pelo mundo do Cristóvão Colombo. É verdade. Porque essa eu vi agora, né? Que estava vendo a BBC. Gente, a BBC, Londres, é de lá, né? Uma matéria assim: Churchill, herói ou vilão? E quando eu vi aquilo, eu não li a matéria. Eu falei, não vou nem ler, porque assim, se a Churchill não existisse, a BBC não estaria aí. A BBC seria a Deutsche Welle, sei lá, sabe? E assim, como é que... o que está acontecendo, entendeu? A gente pode discutir a postura de alguns líderes, tudo bem, mas assim, se for botar essa lupa, né, esse filtro em todas as personalidades históricas, não fica nenhuma. É verdade. Não fica nenhuma. Porque cada um viveu ao seu tempo. Então, o Churchill, de repente, fez alguma coisa errada em algum país. Não, mas aquilo ali era aquele momento ali histórico. Você não pode apagar. O cara segurou a expansão nazista para cá. Então, se não fosse o Churchill, o resto do parlamento tinha muita gente já querendo jogar a toalha, né? E o Churchill falando... Charles, a gente está falando no Churchill, a Valéria até mandou para a gente um ou dois programas atrás, ela mandou para a gente o seguinte: o cara que picha a estátua do Churchill é o mesmo que usa a camisa do Che. Então, não faz sentido, porque é isso que eu falei, a história do filtro, né? Então, qual é o meu grande medo aqui, falando em termos de evolução, né? Nós só temos um lado político atuando hoje, né? Quando o outro lado político atuar, como é que vai ser? Por exemplo, estão pichando a estátua do Cristóvão Colombo, derrubando. Estão pichando a estátua do Churchill. Mas a hora que um cara ficar com uma arma na frente da estátua do Churchill e falar, chega, aqui ninguém picha mais, o que vai acontecer? Então, eu também fico pensando uma análise assim, econômica, que talvez esse conflito ele possa evoluir para alguma coisa, né? Porque só tem um lado atuando do espectro político. Ficou extremista e ficou medieval, né? Porque antigamente, quando existiam aquelas guerras e conquistas, né, a primeira coisa que os caras faziam era justamente destruir os monumentos, que era para você acabar com aquela cultura, para você acabar com aquela, sei lá, adoração, justamente para você impor ali a sua nova metodologia, né? O seu novo conceito. Apagar a história, né? Apagar a história. Apagar a história, exatamente.
E a gente está vendo, e aquela coisa de queimar os livros, né, de você justamente tirar todo aquele histórico ali daquela civilização. Então, existe um movimento muito similar ao que acontecia nessas épocas sombrias, né? E a gente tem que ficar ligado. E aí, dentro do que eu estou te falando, você consegue de verdade, eu sei que você pede, mas isso é controlável, a galera sai na porrada lá nos comentários, como é que isso funciona? O pessoal se comporta ali ou fica todo mundo de boa assistindo tranquilo? Então, o que acontece? Incrivelmente, eu não sei se eu penso muito positivo, se eu acabo respeitando muito as pessoas, não agredindo elas no espectro que elas têm. Cara, meu canal tem quase nada, quase zero de hater. Até essas pessoas que eu falo de papel, né, de bolinha de papel, eu recebo um comentário por semana, muitas vezes é até um pedido. Primeiro vem a desculpa, depois vem o pedido, né? Ah, me desculpa falar isso, mas não, você não poderia usar um tablet, você não poderia usar uma TV ao invés do... As pessoas estão muito incomodadas com o meu flip chart, né? Porra, flip chart, sabe? Estamos em 2020, a gente achou que ia para Marte e o problema social é que eu uso flip chart. Aí eu explico, eu já levei, inclusive, eu já fiz stories no meu prédio, indo na área de reciclagem, porque tudo que eu faço vai para reciclagem, eu divido o meu lixo, porra, sabe? Então eu acho que a minha paciência também, ela favorece com que não dê tanta confusão. Mas em alguns momentos, eu já senti muita discussão entre as pessoas, né? Quer dizer, o sujeito me respeita ali, mas ele não respeita o colega dele que está comentando, né? E o chat fica ativo, né? Quer dizer, a galera tem ali Gente, tem ali... Fala. Deixa eu pegar aqui um momento, a gente está chegando aqui mais ou menos quase que no meio do nosso papo, aí esse é um momento que a gente atende a audiência. Temos alguns momentos. Os inscritos. Os outros a gente ignora. Exatamente. Só para deixar claro aqui. Inclusive, há de se falar sempre que a nossa audiência, além de estar aumentando, porque a gente sempre traz convidados de garbo e elegância, como o nosso amigo Charles, a gente também está tendo uma maior participação, Márcio. Lá nas métricas do YouTube, os inscritos estão agora 10%. 10, é uma coisa, a gente estava com 4%. Temos uma evolução, Estamos evoluindo, os inscritos estão voltando, prestigiando, enfim. A ameaça funciona. Estão mandando vários posts e o hype da semana, né? O hype do dia hoje, principalmente, o pessoal está falando muito sobre a OMS, essas idas e vindas da OMS. Então, o Mário mandou para a gente aqui, Mário Augusto. Afinal, leite com manga pode ou não? Hoje, o que recomenda a OMS? Rapaz, vou só interromper rapidinho. Tinha um sorvete aqui de manga, eu queria tomar um milkshake, eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Eu queria fazer o experimento, mas eu fiquei com medo de morrer. Enfim, por favor, só queria fazer essa parte, que só aconteceu mesmo essa semana. Foi um negócio esquisito. O Haroldo mandou para a gente o seguinte: a minha avó acabou de fazer o teste de Covid que o nosso governo comprou da China. Resultado, a véia está grávida. Outra aqui, o Jonas. A vontade de bater perna é grande, mas o medo de bater as botas é maior. Aí temos outro aqui também, que é da Patrícia. Aprecie o lugar que você está na sua jornada, mesmo que não seja o lugar que você gostaria. Cada momento tem um propósito. Aí já foi mais, já sai, né, mais cabeça. A Fátima, a OMS recua e afirma que vírus pode ser transmitido por Wi-Fi e Bluetooth. Também. Tá bom. Enfim. Tem que botar antivírus. A Marlo, deve ser a. Os bares abriram antes dos hospitais de campanha. O Brasil não é para amadores. Enfim, gente, aí tem. O hype tá brabo aqui. Agora tem uma interessante aqui. A notícia agora é bem interessante. A Zara investirá 3 bilhões para unir vendas físicas e digitais. Então, assim, isso é bem interessante. A tecnologia comprada pela Zara permitirá o uso da internet pelos clientes para encontrar roupas nas lojas, ter acesso ao estoque, reservar os provadores. Ou seja, olha como é que a gente está tendo esse tal do novo normal, como é que a gente já está tendo mudanças de comportamento e no comportamento do consumidor. As lojas tomando as suas precauções. Isso é uma notícia fresquinha, tá? Notícia de hoje, inclusive.
Então é bem legal. E eu queria aproveitar essa deixa da gente falando, agora foi falar da Zara e tal. Com você, Charles, que dicas você daria, por exemplo, para o nosso público, que é muito forte, a galera pequeno e médio empresário, aquela galera que está passando um perrengue nessa quarentena, que muitos não conseguiram, não resistiram, infelizmente fecharam, mas tem muita gente aí bravamente resistindo. Inclusive, eu tenho um amigo meu que recentemente falou que ia pegar um empréstimo no banco, falou que a propaganda é linda, mas chega lá para pegar empréstimo é um terror. Eles pedem tudo quanto é que é documento, que até que saiu o empréstimo, é mais fácil esperar acabar com a... É para não fazer, né? Aquele para não fazer, né? Exatamente. Pede lá 80 documentos e alguns documentos você demora um mês para conseguir, né? Porque aí o banco vai jogando para frente. Falou que o gerente pediu movimento, pediu parte contábil, pediu... Ele falou, amigo, você tem tudo meu aqui, eu só trabalho com vocês. Falou que realmente a propaganda é linda, mas na prática, fora que os juros é exorbitante. Sobre essa pergunta do Sandro, cabe um calma porra? Cara, na realidade, cabe calma porra. Eu devia ter vindo com a camisa, mas não tem problema. Eu acho assim, ó. Primeiro, antes de falar do pequeno médio, os dados são brutais, os dados sobre comércio eletrônico, né? O presidente da CIA deu uma declaração há 2 semanas falando que eles, em alguns dias, chegaram a ter uma Black Friday por dia, tamanha venda. A Via Varejo, que é a dona, que eu falo muito no meu canal, que é a dona das Casas Bahia do Ponto Frio, que é muito famosa, inclusive aí no Rio, né? Eles estavam conseguindo, com as lojas fechadas, vender 70% da meta deles. Então, assim, é um negócio... E era uma empresa tida há 2 anos atrás como péssima no online. Então, as empresas evoluíram muito no online, o ensino vai evoluir muito no online, né? Mas a gente tem que olhar para o cara da esquina, como a gente falou até antes de começar, que a gente ia começar a falar, e aí você pediu para a gente entrar no ar, do seu Zé da verdureira, do cara que tem uma lojinha de móveis na esquina. Eu moro numa cidade média brasileira, que é muito diferente de cidades grandes, e aí a gente tem aquelas lojinhas ainda, a loja do bairro, a loja do... Esse comerciante, quando muito, ele tinha um Instagram. Quando muito. Verdade. Sim, isso, sabe, aquele negócio... E ele está sendo obrigado ao seguinte, ou esse cara vai estar online, ou acabou o negócio. Acabou o negócio. Porque até 3, 4 meses atrás, antes de começar essa história toda do Covid, a gente tinha alguns momentos complicados. Era assim, deu uma enchente, igual aí no Rio, né? Tipo, deu uma enchente, ficava ali 3, 4 dias fechado, o cara perdia um pouquinho do estoque, mas era ali, era um problema pontual. Agora a gente está 4 meses fechados, praticamente, né? Então, é venda zero e despesa lá em cima, porque o cara paga o aluguel, o cara paga os funcionários. Um detalhe que eu falo, até peço muita calma para as pessoas entenderem, porque parece uma coisa monstruosa, né? Como nos Estados Unidos é muito fácil demitir, eles estão numa situação melhor do que a nossa, e parece meio contraditório, mas não é. É que como lá é muito fácil demitir, é muito fácil contratar também. Então, o que aconteceu? Começou a crise. O pessoal mandou todo mundo embora, vai para casa, certo? E o governo começou a dar dinheiro para essas pessoas. Agora que já está apontando que pode melhorar, já tem empresas americanas contratando de novo. Agora, aqui no Brasil, é tão traumático você contratar, mandar embora. Aí, às vezes, você quer mandar embora, a justiça te obriga a recontratar. Quer dizer, o cara... Verdade. Às vezes, você está mandando embora porque você não tem como pagar. Ou você... Em cima do que você está falando, tinha... Agora eu não vou lembrar os números exatos, mas os Estados Unidos vivia em pleno emprego, né? Há muitos anos isso não acontecia. E aí, com a pandemia, parece que passou a ter 32 milhões, eu não lembro o número exato, mas é por aí, 32 ou 36 milhões de desempregados. Tão logo a economia voltou a funcionar, está falando aí de 2 semanas, esse número já tinha caído para 12 milhões e estatisticamente estava em queda muito grande. O que deu uma travada foram as manifestações. E os especialistas dizem que se não tivessem havido tantas manifestações, que esse número poderia estar liberando a casa de 8, 6 milhões. Então, realmente foi uma recuperação muito grande. E, além disso, né, eles injetaram muito dinheiro no mercado. E, quer dizer, a tendência, de fato, é que quando a coisa
normalizar que isso seja quase que instantâneo. Então, por quê? Porque o negócio não quebra. Então, vamos simular aqui que eu tenho um negócio nos Estados Unidos e você no Brasil. Então, eu tenho uma loja nos Estados Unidos com 3 funcionários, uma lanchonete, 5 funcionários, certo? Quando o governo falou assim, fecha, eu ia virar para todo mundo e falar, ó, tchau, tá aqui o dinheiro de vocês, vai para casa, o governo vai pagar. Fechou o negócio, apagou a luz, despesa zero, né? Assim que a economia ameaça voltar, eu já acendo a luz, ligo para todo mundo, volta para cá, vamos começar. Você aí no Brasil, começou a pandemia, fechou tudo, você tem que pagar o passe para as pessoas ainda irem, você tem que pagar o salário. Aí se alguém te pedir férias naquele mês, você vai ter que pedir férias. Então o que vai acontecer? Depois de 4 meses, provavelmente nós vamos ter milhares ou milhões de empresas fechadas no Brasil, e nos Estados Unidos, no final das contas, no frigir dos ovos, como dizem lá, é capaz de daqui a pouco não fechar tanto negócio assim, porque o cara, ele zera a despesa dele, né? Então, são discussões que a gente precisa ter, porque eu tenho empresa, quem tem empresa sabe, é difícil contratar, e isso, o empreendedor, médio, pequeno, para a gente voltar na história do que o seu Zé vai fazer... Tá me devendo a resposta. Estou devendo. É porque são questões muito importantes, né, que pouca gente fala assim, né, abertamente. Esse empreendedor médio, ele não quer demitir, ele quer contratar, ele quer crescer. Então, a máquina o Brasil, ele parece que a gente tem um trabalho muito forte, muito bem feito para evitar que o cara cresça, né? Que o empreendedor cresça. E quando eu digo empreendedor, esse é o bacana aqui do meu canal, o empreendedor não é só o cara, o dono da Cacau Show com 1000 lojas. Não, o empreendedor é a dona Maria, que mora na Rocinha, e aí fazia brigadeiro, fazia 100 brigadeiros, agora foi para 500, quer contratar uma ajudante, e não pode contratar um ajudante, porque ela quer contratar uma ajudante pagando 1.500, e aí se ela for fazer tudo bonitinho, vai custar 3.000, e 3.000 não dá, entendeu? Verdade. Então, cara, o Brasil, se ele abrisse assim, não, vamos desburocratizar, cara, a gente ia, porque o Brasil trabalha, né? O Brasil sabe trabalhar, sabe fazer as coisas. Agora, voltando para a história do seu Zé lá, que está com a loja fechada. Quem não evoluiu para online, acabou, talvez não reabra. E eu tenho um exemplo de uma padaria que é perto da minha casa, né, que eu achei estranho, porque eu estava no Instagram, né, essa pandemia, aquelas 900 lives, né, que você começa a olhar o Instagram hoje, quando você vai clicar em alguma coisa, você clica numa live, aí abre a live de alguém, você fala, porra, não queria entrar, fica aquele negócio baixando, né, você fala, porra. Mas aí eu fui olhar lá, e essa padaria estava em live. Bem no início da crise, eu falei, porra, padaria em live. Aí eram os 2 donos falando que eles agora estavam com delivery, que eles não tinham tido delivery, não sei o quê. Eles estavam chamando clientes, eu entrei na live também, comecei a conversar com eles, outras pessoas começaram. Resumindo, tá? Eles não tinham delivery, não tinham. Uma padaria de um ponto único, um casal dono, não tinham delivery. Abriram um delivery, começaram a mandar algumas coisas shake e tal para algumas influenciadoras da cidade, começaram a fazer entrega, contrataram um motoqueiro, resumindo, sobreviveram, já reabriram, estão lotados. Então, assim, é duro falar, porque eu sei da realidade do empreendedor, mas o empreendedor ele já tinha apanhado muito no Brasil, com toda a crise que a gente veio, desde 2015, da Dilma, de tudo, e agora ele levou um soco no estômago e muitos caíram para... Agora, o cara vai ter que se levantar, vai ter que entrar numa plataforma. Tem algumas empresas assim, ó, Reserva, Magazine Luiza, Via Varejo, Mercado Livre, várias empresas abriram plataformas para que você ponha o seu e-commerce. Então o cara não precisa criar marketplace. Porra, o cara não precisa criar. Deixa eu só te falar o seguinte, que eu tenho uma agência, vai fazer 22 anos, e realmente a demanda aumentou. Acelerou o processo de digitalização, concordo com tudo que você falou. Mas você está me devendo dica de investimento para essa galera, porque, por exemplo, a gente eu tenho cliente ávido por e-commerce, ele foi para o Instagram, ele foi para todas as plataformas. Esse pequeno e médio. O grande já estava, quase todos. O grande já. E o grande também consegue se virar. Nem todos, hein? Tem muita gente grande que está atrasado na vida, pensando no pequeno. Não, a maioria já se vira bem. Sim. O problema é que o pequeno e médio, o soco é mais encaixado. Então, assim, não tinha dinheiro, o pequeno e médio não tinha dinheiro. O cara não tem dinheiro, e aí ele se põe um turbilhão e...
Muitas vezes vende o almoço para comer a janta, entendeu? Então, assim, aí já não tem fornecedor, já não tem nome limpo. Eu entendo bem disso, eu visitei. Eu trabalhei alguns anos na Coca-Cola, e tinha um cara que pagava o boleto de manhã, toda semana ele pagava atrasado o boleto, toda semana. E ele mandava toda semana ali por fax o comprovante para poder liberar o crédito dele. Então o cara vivia ali na corda bamba. Esse cara agora, a bicicleta parou, ele caiu. Parou a bicicleta, ele ia pedalando ali todo dia. Caiu. Entendeu? E aquele dinheirinho que ele tem ali guardado, se é que ele tem algum, o que você sugeriria para ele fazer com essa grana? Diversificar. Isso eu falo no meu canal, diversificar. Vai com calma, porque assim, é quase impossível quem começa a investir não fazer uma cagada. Então faça uma pequena cagada. Vá aprendendo com as pequenas cagadas, né? Não se empolgue. Quantas pessoas entraram na bolsa na máxima ali no início do ano, né? Pô, aí eu tenho amigos assim, eu fiquei 2 anos falando de investimentos, o cara não quis. E vendo meus investimentos crescerem, que eu abro ali meus números, falo tudo. Aí quando chegou na máxima, o cara quis entrar. Eu falo, porra, cara, não é assim. Você compra embaixo e vende na alta. Se você ficar invertendo isso, vai acabar seu dinheiro, entendeu? Mas é difícil, é do ser humano. Eu falei no início do ano, eu falei sobre ouro no meu canal. Olha, o ouro tem uma tendência de alta, tal. Todo mundo cagou. Aí agora o ouro na máxima. E aí, cara, como é que eu invisto em ouro? Eu falo, porra, agora, cara. Entendeu? Mas a gente tem essa tendência. É igual a história da paleteria mexicana, do resto, né? O ser humano, ele se sente confortável quando algo já está dando muito certo. Mas normalmente quando algo está dando muito certo, não é o momento de entrar, né? É verdade. Nossa amiga Cláudia Balieiro, que está aí um pouco tímida, vamos jogar a bola para você de novo. Eu estava até pensando aqui que eu vou acabar de criar um quadro aqui agora, hein? Desvendando o segredo. Boa! A gente vai ter que contar um segredo que eu estou aqui, né, ouvindo e fiquei muito curiosa. O Charles, ele está presente, né, em todas as plataformas digitais, do Facebook, a Spotify. Orkut, estou em tudo. Orkut, CT, MSN. Se procurar, acha. E, ô Charles, qual é o segredo para dar conta disso tudo? Por que você responde, você grava story, você responde direct? Qual é o segredo? Cara, olha, primeiro é muito bacana isso. Eu tomei uma decisão de que eu levaria isso a sério. Essa foi a primeira decisão. E isso muda muito, né? Porque, tipo, não é uma brincadeira. Isso é uma decisão, assim, que muitas pessoas quando começam... Vamos falar agora, então, de empreendedorismo digital, né? Que é um negócio legal que aí eu respondo o que você está falando. Então, eu ia levar a sério. Então, desde que eu tenho lá 20 mil seguidores no total, eu faço um controle, eu vejo o que está crescendo, o que não tem, quais os assuntos que as pessoas gostam. Então, esse número já passou de 600 mil, aquele número que era 20 no início do ano passado, tá? No início de 2019. Então, assim, essa questão de tratar de forma profissional e aquilo que eu disse no início, né, de olhar o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, o que eu falei que não é sobre mim, é sobre as pessoas, isso é que eu acho que muda todo o jogo. Mas para responder a todo mundo, para conseguir estar em todas as redes sociais, para conseguir tudo, vão aí pelo menos 15 horas de trabalho por dia. Entendeu? É a decisão que se divisou de águas, né? Quando você resolve levar a sério, a coisa deixa de ser um hobby, deixa de ser enfim, um hobby mesmo, para passar a ser você levar a coisa profissionalmente falando, né? Outra coisa, continuando a resposta, né? Quem assiste meus vídeos, eu vejo que vocês assistem alguns deles, né? Eles são muito atuais, então normalmente eu gravo no mesmo dia, eu mesmo edito, eu posto, porque eu não consigo, que nem alguns outros criadores de conteúdo, eu respeito eles, cada um tem o seu formato, eu não consigo, assim, gravar 8 vídeos num dia, que nem algumas pessoas fazem, e postar lá durante várias semanas, porque os assuntos mudam na economia. Agora, então, com a história do Covid, como é que eu vou gravar um vídeo sobre ações, sobre alguma coisa, e postar daqui a 2 semanas? Daqui a 2 semanas nem sei se... vai estar aqui daqui a 2 semanas... a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Então, isso também é um negócio bacana, né, de você estar sempre atual, mas não é fácil. Essa questão multiplataforma dá uma trabalheira, porque eu faço YouTube, eu faço podcast, que é um negócio que eu gosto muito. Inclusive, eu falei outro dia no meu canal que quando eu comecei o podcast em 2017,
8 pessoas escutavam. Eu já falei isso até lá. Minha mãe não escutava, minha esposa, ninguém escutava, 8 malucos escutavam, né? Eu falo, cara, o que a pessoa caiu num podcast, eu distribuía lá. E agora eu chego a ter ali 8 mil, 9 mil, 10 mil pessoas por semana, e o podcast está batendo quase 400 mil downloads no total. Então, as pessoas também na internet têm que ter uma paciência, porque não é de uma hora para outra. Não é. A não ser que você vai fazer uma coisa muito louca aí, sei lá, vai tomar banho de banheira Nutella com não sei o quê. Mas se você quer fazer um trabalho sério, é um trabalho de médio a longo prazo, né? Bem respondendo agora a questão que ela perguntou do trabalho de internet, de responder a todo mundo, é um trabalho de médio a longo prazo, assim, que você tem que pensar muito nas pessoas, né? Olha, o que as pessoas querem? O que vai melhorar a vida delas? É isso que você vai fazer. E persistir, né? Como todo persistir total. Persistir, porque, por exemplo, a gente está falando agora, aí eu, curiosamente, enquanto a gente está falando, eu entrei aqui no meu Instagram. Eu contei as 12 lives. Ou seja, para eu chegar para ver algum stories de alguém, eu tenho que passar por 12 lives. Estão acontecendo agora. Então, assim, essa quantidade de informações, muitas delas, sem querer também falar mal de ninguém, nem citar nomes dessa vez, mas muitas são abobrinhas. Você quer falar mal, sim, Sandro. Quer falar. Vamos falar. Não. Já que é para falar mal, a gente já tem um exemplo que a gente vem falando em vários programas, que foi da Pugliese, né? De digital influência. Que é aquela coisa, a pessoa pode ser digital influência fitness, como era o caso dela, pode ser um influenciador digital em economia, em qualquer campo, em marketing, comunicação, mas, pô, a sua imagem, o que você fala, você é responsável, né? Você tem que ter um mínimo de responsabilidade para cuidar do seu marketing pessoal, para cuidar fora do vídeo, como é que você... Não é que você recomenda aqui, por exemplo, uma coisa e fora do vídeo você faz outra. Então, mas isso acontece muito... Fala que depois eu quero falar. O caso daquela blogueira que era... não sei se era vegana, porque tem vários tipos de estilos. Agora eu vou errar, vão me cancelar porque eu errei que ela não era vegana, ela era vegetariana. Bom, ela não comia carne, pronto. Não comia carne. Não comia carne, é a minha definição técnica. Ela não comia carne, e aí eu não sei se vocês souberam desse caso. Ela foi num restaurante com amigos, não sei o que tal, e ela não comia carne naquele nível hard de assim, eu não como, você também não deve comer. É um outro detalhe que eu quero entrar depois nesse aspecto que você falou de vida pessoal e profissional. E aí, olha o que aconteceu. Ela estava numa mesa lá no canto e uma amiga dela na outra ponta fazendo stories. E nos stories da amiga apareceu ela lá atrás comendo um peixe. Aquele espeto, né? Não, comendo um peixe. E aí a história se desenrolou na internet. Hoje em dia é tudo muito rápido, né? Muito rápido. Aí ela acabou pedindo desculpas. Olha que loucura, né? Porque ela realmente começou a comer carne, peixe e tudo mais, porque ela desenvolveu o estilo de vida dela sem comer carne, com aquela alimentação que ela propagava, ela desenvolveu uma doença que ela estava precisando de ferro, mais algumas coisas que só uma alimentação agora com carne e peixe faria ela ter. Então, eu achei isso de uma gravidade, porque eu sou contra o cancelamento, né? Essa coisa de cancelar a pessoa. Mas tem coisas que aí você olha e fala assim, pô, mas calma aí, você pregar uma coisa que as pessoas têm que fazer, um estilo de vida, que te deixou doente, porra, cara. Isso beira até um crime, né? Sem dúvida. A primeira vez que eu vi alguma coisa parecida com isso, e já ainda pré esse movimento de redes sociais e internet, foi na época que o Zeca Pagodinho fez aquela campanha para Skin Cariol. E aí é uma coisa bem... Foi para Brahma. Exatamente. Ele não bebia aquele troço de jeito nenhum, todo mundo sabia que ele só bebia Brahma ou outra coisa qualquer, e aquilo foi uma confusão danada, né, cara? Mas uma coisa que eu esse caso aí que você falou, Márcio, é um case que a gente estuda nas universidades, a gente cita nas universidades esse case como um case não muito legal, né? Não é case bacana, não. É terrível. Bem ruim, inclusive. Terrível, E isso que o Charles estava falando, de você ter ali falar alguma coisa que você entenda, que você se identifique, que você tenha conhecimento para passar. Porque essa coisa do Big Brother também, das pessoas só mostrarem as suas vidas, aquela chatice toda de, tô acordando, como é que eu faço a minha maquiagem para sair, porque agora é da sala para o banheiro, ou do banheiro para a cozinha, e isso já acabou ficando saturado, tem muita gente fazendo isso, há uma dispersão danada, né?
E aquela galera que começou lá atrás e tal, tem aí um número grande de seguidores, mas para essa molecada competir, e antigamente as pessoas queriam jogar futebol, queriam virar atrizes globais. Hoje todo mundo quer ser youtuber, cara. Hoje todo mundo quer estar lá no Instagram com milhares de seguidores. Só que sem ter um conteúdo bacana, e aí é preciso estudar, é preciso se dedicar, a coisa não funciona bem, né? E, Charles, em relação à tua capacidade de estar em diversas plataformas, eu vou te dar uma ajuda para você entrar lá na Flicos também, que o pessoal quer alguém falando sobre economia lá. Então, mais uma para você atuar. São 6 milhões e meio de usuários, né, cara? Bom, enfim, não tem ninguém falando. Eu não lembro agora, se tiver, me perdoe, por favor. Flicos é uma rede social ali de informação aberta, então eu não fico controlando quem entra e quem sai. Então me perdoa, mas seria ótimo ter você lá também. Eu vou conectar lá depois para... Bacana. Não, a gente faz um filme que é para o cara ficar sem graça e tem que entrar pelo menos. Olha, a Cláudia está querendo falar alguma coisa, gente. A gente está abafando a voz feminina do programa. Não, eu queria aproveitar, né, falando sobre presença em rede social. Você acredita que as empresas devem estar em todas as redes ou depende do seu produto, depende do seu público? Olha, é bacana isso, né? Eu acho assim, ó, vai depender um pouco do público e tudo mais. Ao mesmo tempo, vale sempre uma empresa entender aquela rede, né? Então, por exemplo, agora surgiu o TikTok, né? Agora digo de um ano para cá, né? Então, assim, é barato hoje em dia você entrar no TikTok, né? Eu entrei, fiz pouca coisa exatamente por causa de tempo, mas tem que investir mais tempo nisso, mas é baratão. Agora, não tenha dúvida de que pessoas se conectam àquela história, né? Com pessoas, não com empresas, né? Então, por exemplo, o meu engajamento é muito maior do que muitas empresas que têm milhões de seguidores. Por quê? Porque o seguidor olha a empresa ali, né? É uma coisa meio dura, né? É uma coisa... Então, eu acho que é muito bacana para as empresas investirem em pessoas, investirem em causas, em questões, mas que elas realmente acreditem, né? Então, não dá, por exemplo, eu gasto muito papel. Não dá para eu agora abraçar, talvez, a causa da plantação de pinos, não sei o quê. Fica... É isso que a gente estava falando, né? Você tem que ser condizente com aquilo que você propaga. Mas, ao mesmo tempo, eu também não acho interessante algumas empresas que abraçam demais uma ideologia política, porque elas podem acabar ofendendo algumas pessoas. Eu já não vou aqui entrar no detalhe, mas eu não uso algumas marcas de produtos por causa do viés político delas, que eu acho que é muito forte e eu acho que assim... Isso está crescendo. Não condiz... Está aumentando, as pessoas estão aumentando. Eu acho que algumas pessoas de marketing ou de mídia daquela empresa têm um viés político e estão colocando esse viés nos produtos. Isso é uma coisa que acho que pode começar a crescer, porque eu não uso alguns produtos por causa disso. Você vê agora... que já mudou o foco, né? Já mudou o foco, que as pessoas não compram mais só bens e serviços, né? Elas estão atrás de relacionamento, estão atrás de histórias, estão atrás de encanto, estão atrás do envolvimento. Então, até porque o storytelling está bombando, né? Já de alguns anos para cá, cresceu muito essa batida. Até o próprio, se eu não me engano, a plataforma foi o LinkedIn, que é mais voltado para negócios, abriu espaço para stories, que não tinha, até recentemente não tinha. Então eu acho bem legal, a gente recebeu um convidado essa semana, ou semana passada, eu não sei quando que o programa vai para o ar, mas um professor especializado em LinkedIn, que ele falou que isso foi sensacional, que isso deu um upgrade no LinkedIn absurdo, porque você pode contar histórias, até então você não tinha essa ferramenta, né? Desculpa, Cláudia, vai lá. Não, só ia fazer um comentário que agora, né, mais do que antes, até as empresas elas precisam ser mais transparentes. Sem dúvida. Concordo. Sem dúvida. Autenticidade, que é outro item também que a gente vem falando muito aqui e que as pessoas buscam muito hoje. Quer dizer, não é o produto, mas em si, não só o serviço, né? Você tem uma série de itens agora que com esse novo, digamos assim, como é que seria? Novo normal, né? Que a gente está chamando por aí. Novo normal. A venda não é só mais assim, eu tenho aqui essa caneta, que eu não sei se vai aparecer por causa... tá aqui, a caneta.
Porque o fundo engole a caneta. Ele... Atrapalha. Eu tenho essa caneta para vender. Pô, todo mundo vende a caneta, todo mundo vende o celular, todo mundo vende a camisa. A maneira como você vende hoje é que muda tudo. A forma como você vende, como você encanta, né, o seu consumidor, às vezes até pagar mais caro, mas ele já criou o relacionamento, né? Isso é uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande lá na agência. E eu queria perguntar para o meu amigo Márcio Escudeiro, que ele fez um momento merchan, mas eu queria saber se ele vai ter momento Forrest Gump, porque o momento Flickers já foi. O momento Forrest Gump, você trouxe o momento Forrest Gump para hoje? Era trazer, assim, né, aquele pacote meio completo, fechadinho. Não, mas me surgiu aqui uma coisa. A gente está falando de coisas diferentes, né, possibilidades diferentes, momentos diferentes, o que é o novo, enfim. E eu estava aqui pensando, Charles, uma coisa que o Sandro acabou de falar agora, que é justamente o que você acabou de falar, sendo que eu esqueci completamente antes de falar do momento Forrest Gump. Eu estava com essa pergunta na cabeça. Relacionamento. Autenticidade, transparência que a Claudinha falou, não é isso? E é isso que eu queria te perguntar, antes do momento Forrest Gump, porque eu tenho que lembrar da história que eu esqueci. Transparência. As pessoas hoje veem muitos gráficos, né, e tendem a investir por isso. Tem uma outra linha também, e eu vou tratar dessa forma mais simplória mesmo para as pessoas entenderem. Tem uma linha que analisa gráfico, que analisa tendência, e tem uma outra linha que analisa empresa, que vai lá profundamente, vê se o camarada está estruturado, se tem ali um ativo interessante. Dentro desse momento, transparência, autenticidade, tem que existir um equilíbrio entre essa a opção ou aquela outra, ou você imagina que analisar a empresa profundamente, ver se ela tem algum tipo de problema jurídico, de estoque, de ativos, esse é o melhor caminho para o cara investir? Perfeito, vamos lá. Eu acredito, né, que é o seguinte. A minha opinião, tá? Eu sou da linha que eu gosto de olhar a empresa, tá? Inclusive, eu nem olho o gráfico, a gente tem análise técnica e fundamentalista, né? A técnica são esses gráficos só, e a fundamentalista ali o que é a empresa, o futuro, o que ela produz e tal. Eu, Charles, tá? Gosto muito de olhar a empresa. Inclusive, por exemplo, quando eu investi na Via Varejo, eu comprei numa loja, comprei online, vi chegar, comparei com concorrente, quer dizer, é um estilo de análise que muita gente não tem. O cara olha lá só o balanço, só como eu trabalhei mais de 12 anos com isso, com números, eu sei que os números, o cara ali, às vezes, ele 2 para cá, 2 para lá, né? Não estou dizendo que tem fraude, mas estou dizendo assim, o cara joga dentro das regras ali, né? Então, eu gosto de olhar o negócio, eu gosto de olhar o futuro, eu gosto de entender, e acredito que daqui a pouco nós tenhamos também essa questão assim, selo verde, o selo de bons tratos com funcionários. Eu acho que isso pode ser uma tendência, né, de crescimento. Agora, em relação ao que é melhor, ao longo dos anos eu percebi o seguinte, cada pessoa tem uma opinião diferente. Então, da mesma forma que eu gosto dessa análise de ir na loja, de estudar o produto da empresa, de fazer tudo isso, tem aquele cara que fica atrás do computador e acha que o gráfico é aquilo ali que é a verdade absoluta tal. Então, acho que para mim é essa questão da análise, mas para muita gente segue sendo o número ali, o retorno sobre o resultado, e aquilo ali é uma verdade, né? Então isso vai depender muito do que cada um olha, isso eu acho que nunca vai mudar, não. Legal. Gente, estamos entrando numa reta final. Eu vou deixar a nossa convidada, a nossa debutante aqui na nossa bancada, começar a entrar na reta final, né, tomar a bandeira quadriculada. Vamos por ordem, primeiro a Cláudia, depois o Márcio, e deixando sempre o convidado para fechar o programa, porque ainda não estouramos, mas vamos estourar em 1 minuto o tempo. Então fiquem à vontade, só por favor, não se estendam tanto. Por favor. Você que está começando agora, Claudinha, esse momento que o Sandro fala, sejam breves, é o momento que você pode falar, entendeu? Que é bullying o tempo inteiro. Se solta, vamos conversar sobre, sei lá, Saturno.
É sempre assim. Eu sempre peço o Charles, a minha bancada, eu falo, olha, gente, vamos encerrar. Aí eles vêm com aquelas perguntas que duram meia hora cada pergunta. Não, então, só para aproveitar já, né, que está falando disso, eu posso atender um pedido de um amigo meu que queria fazer uma pergunta para o Charles? Por favor. Aí é para o Charles ser breve ou não, eu só vou fazer a pergunta. Em meia horinha eu mato. Bom, é o Robert Saxer. Ele perguntou, você acaba sendo mentor de muita gente, né, Charles? E ele perguntou se você teve algum mentor, né, durante esse processo de trabalhar com marketing, ou fazer o canal, ou ser economista mesmo. Olha, eu não tive nenhuma pessoa específica, né? Mas o fato de eu ler muito e de eu assistir muito o YouTube e outros canais e outras pessoas, acho que ajudou demais a formar esse meu conteúdo. O que até me dá um pouco de autenticidade, né? Porque como eu não modelei uma pessoa especificamente, é difícil você falar, pô, ele parece tanto com alguém e tal. Mas acho que, assim, essa leitura, que nem você falou, Comece pelo Porquê, Essencialismo, Homem Mais Rico da Babilônia, eu acho que tem um grupo ali de uns 15 livros, talvez, 10 livros, que ajudam muito a você a falar, pô, olha só que legal, cara, tem isso aqui que funciona, né? O livro acaba sendo seu mentor, né? Pô, totalmente. Acaba sendo o nosso também. O nosso mentor. Márcio Escudeiro, vamos tentar. A Cláudia até que foi breve. Agora vamos tentar o seu encerramento. Vamos lá. E aí eu lembrei da história, né? Que a gente estava falando lá de vários tamanhos, né? De várias possibilidades, da pequena, da média, da grande empresa. Então a história que eu queria contar é a seguinte: que lá na África, cara, a gazela acorda todo dia sabendo que ela tem que... Vocês já devem ter ouvido essa história, mas ela é muito boa, sabendo que ela tem que correr mais que o leão se ela quiser sobreviver, né? E o leão acorda também todos os dias sabendo que para ele se alimentar, ele tem que correr mais do que a gazela. Então, meu amigo, tanto faz se você é gazela, se você é leão, você tem que acordar todo dia e correr atrás, meu amigo, porque ou correr, fugir de alguma coisa, tem que estar em movimento, tem que estar ali tentando sobreviver. É isso aí. Cara, foi sensacional o papo hoje com o Charles. Sigam eles nas redes sociais, não antes de seguir a gente, porque, cara, sério, se você seguir o Charles e não seguir a gente, vai dar problema, acredita em mim. Quem for vascaíno, inverte. Me siga, depois siga ele. Não tem problema. A gente xinga, o pessoal joga pesado. Mas valeu mesmo, obrigado, cara. Acho que tem muita coisa boa lá para a gente assistir, para a gente pegar referência. Esse momento que a galera está em casa, às vezes precisando de investimento, porque, cara, tá difícil você investir numa loja, tá difícil você investir. Eu imagino até que muita gente tem olhado para esse mercado financeiro com outros olhos, porque aqui no Brasil, principalmente, Sandro, Claudinha e o Charles sabem muito bem disso, as pessoas têm quase que preconceito com o mercado financeiro, né? A gente fala muito mal. Cassino. É cassino, exatamente, é sorte. Cassino. Não é nada disso, tem estratégia, você tem que ter conhecimento. Então, busca conhecimento, meu amigo, busca conhecimento, que esse é o melhor caminho. Pegando o seu gancho, saiu recentemente no Globo falando, né, que pelo menos 1.000 restaurantes e bares fecharam a porta no Rio de Janeiro. Isso é recente. Eu vi essa matéria. E tem uns nomes ali, né, que você fala, puta, mas caramba, exatamente. Logo esse, né? Uns assim, bem clássicos, inclusive, e tal, das antigas. Lamentável, mas vamos que vamos. Meu amigo Charles, o economista sincero, para as suas considerações finais, muito obrigado de ter dado essa canja aqui no M. As portas estarão sempre abertas. Quando você quiser trocar uma ideia aqui com a gente, pode dar um toque, pode falar, pô, galera, tô com saudade de vocês, chega junto, mesmo vascaíno, a gente abre exceções para amigos vascaínos. Não é para todo mundo, não. Eu vou até falar o seguinte, eu quero voltar aqui, eu não sei quando vai voltar o futebol, mas quando eu voltar, quando o Vasco for campeão brasileiro, vamos combinar um compromisso de vocês me chamarem. Quando o Vasco for campeão brasileiro, vai demorar, hein? Sei lá se... Fala. Se eu vou estar vivo, pô. Nem sei se eu vou estar vivo. Eu que agradeço, né? Realmente eu gosto, quem me acompanha, eu gosto muito do que eu faço, muito. Mas assim, eu acordo já e como eu posso fazer com a facilidade de
não ter que me preparar para fazer, eu faço do jeito que eu quero, então isso ajuda muito. Mas assim, eu queria agradecer demais o convite. Em relação ao mentor até que falou, eu esqueci de falar do livro Pai Rico, Pai Pobre, que, mas é clichê, todo mundo fala, é clichê porque funciona ali, porque é um negócio que mexe muito, né? Então eu acredito que nos próximos 10 anos, talvez, aqui no Brasil, essa coisa de tanto canal de educação financeira, de tanta coisa, realmente as pessoas vão mudar, porque eu falo com muitas pessoas novas que estão estudando. Então, a nossa geração já foi, 40, 50 anos, acabou. Não temos esperança mais sobre... A gente não vai melhorar em nada isso. Os próximos que vão vir, que vão conseguir. Então, eu acho que quanto mais a gente ficar falando aqui, melhor para... Tem tendência a achar até que a gente fez uma cagada. A gente melhorou alguma coisa. Várias cagadas. Pegando o gancho aí do Charles, eu também quero indicar um livro bacana, que é o Imprevisivelmente Racional, do Dan Ariely, que é um livraço. Vale muito a pena você que está querendo uma dica de leitura. Tem mais um que eu gosto muito, que é o Tudo é Óbvio, desde que você saiba a resposta, do Duncan Watts, que também é outro livro bacana. Se o editor puder, por favor, coloca aqui a capa para a gente poder ilustrar o que a gente está falando. E queria agradecer a minha bancada, agradecer a presença do Charles, o economista sincero. Queria fechar aqui com uma frase essa semana, em função da demanda que a gente está tendo de trabalho na agência. A gente começou a contratar, tá, gente? Isso é uma coisa bem legal. Então, eu acho que cabe, inclusive, isso aqui, uma frase do Steve Jobs, que ele fala o seguinte: não faz sentido contratar... Mandem seus currículos. Ele fala o seguinte: não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Contratamos pessoas inteligentes para que elas possam nos dizer o que fazer. Então, acho que é bem legal, é bem por aí, porque a gente começou a receber, sim, os currículos, Márcio. Começamos a receber currículos, começamos a receber galera que está se empolgando aí, que está precisando, inclusive. Só que, gente, a gente quer a galera preparada, né? O mercado precisa hoje de pessoas bem preparadas e que joguem em várias posições do campo, né? Que não seja só um centroavante, ou só um zagueiro. Tem que saber jogar de goleiro a centroavante, amigo. Se você não sabe fazer isso, me desculpa, mas vai ficar desempregado por um bom tempo. Tem que saber jogar em várias posições. Aproveita aí agora a grande parada. Tem vários cursos online legais, muitos de graça, inclusive, muitos em preços módicos. Então não tem desculpa para falar que não sabe, eu só sei isso. Vai ficar difícil as suas chances, né? Não sei se vocês corroboram, mas total isso aí. Hoje em dia, o cara, se quiser, ele aprende a botar um foguete no espaço, de graça no YouTube. Então, não dá. Não é mais desculpa, né, Charles? Não é mais desculpa. Não até curso de línguas. Você não sabe inglês, mas, amigo, vai fazer. Tem curso online de inglês de graça, espanhol, a língua que você quiser. Enfim, não é desculpa. E é bacana que você vê muito assim nos currículos. Agora eu estou me estendendo, porque é uma coisa interessante. Você pergunta assim, nível do inglês, o cara bota avançado. Aí você fala, hi, how are you? E aí começa, o cara não sabe nem o que está falando. Responde coisa que não tem nada a ver com nada. Então, assim, mentir no currículo também não. Por favor, a gente não é de RH, mas não minta, fica feio. A gente vai checar. Lógico que a gente não vai contratar sem checar. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Quem se estendeu hoje fui eu. Baixou esse bichinho aí do Márcio em mim. Não consigo parar de falar. Vamos parar agora. Gente, brigadão. Beijos e abraços. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.